Tudo bem, pessoal? A graça e a paz. Queria compartilhar um texto com os irmãos, está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 39. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. E dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos, e o achou-os dormindo de tristeza. E disse: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Essa passagem, amados irmãos, se dá no Getsemane, um lugar que Jesus Cristo costumava ir com seus discípulos. Essa passagem acontece antes de Jesus Cristo ser entregue aos líderes religiosos para a sua crucificação. Jesus Cristo, na verdade, já sabia que ele passaria por esse momento, um momento difícil, um momento de grande tristeza, de grande agonia, e relatado até mesmo por Lucas, um momento onde o suor é transformado em sangue. Tamanha era a agonia, tamanha era a angústia que o nosso Senhor estava passando naquele momento. Jesus Cristo, ele nos ensina que em momentos difíceis, em momentos de grande dor, de grande aperto, de grande angústia, nós precisamos orar, nós precisamos buscar a Deus. E isso não deve ser uma prática que acontece somente nos momentos difíceis. Jesus Cristo tinha essa prática como um estilo de vida. Jesus Cristo considerava a oração mais importante que o próprio alimento. Ele dependia do Pai para todas as coisas. Ele e o Pai eram um. E a forma que Jesus Cristo se aproximava do seu Pai era através da oração. Nós estamos passando atualmente por um momento muito difícil na nossa nação e em todo o mundo, onde as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão em pânico. Muitos estão doentes, os que não estão doentes no corpo estão doentes na mente, na alma, estão enfermos de alma, de espírito. Aqueles que não estão ainda num leito do hospital, estão deitados na cama do seu quarto, sem vontade de viver, por causa que não se tem mais esperança. Aqueles que não estão doentes, nem no corpo, nem na alma, mas estão passando talvez por uma crise financeira que nunca passaram. As perspectivas não são boas, as notícias não são favoráveis, o cenário, na verdade, tudo está indicando que vamos passar talvez por uma das maiores crises que a humanidade já teve. E o que vamos fazer diante de uma notícia como essa? Na verdade, eu entendo que a palavra de Deus já nos orientou acerca das lutas, das tribulações, das dificuldades que nós enfrentaríamos nessa vida. Mas nós devemos ter bom ânimo. Só que o bom ânimo, ele vem por intermédio de uma boa notícia. Como vou ter bom ânimo se não estou tendo boa notícia? Há uma esperança para nós. O Evangelho é essa boa notícia. Nós não estamos sozinhos. Da mesma forma que Jesus Cristo não estava sozinho nesse momento, nós não estamos. E nós podemos recorrer ao nosso Pai através da oração. Jesus Cristo, então, ele chama os discípulos mais próximos para um lugar à parte para orar. E ele diz para os discípulos, para Pedro, Tiago e João: fiquem aqui comigo e vigiem, porque a minha alma está aflita, a minha tristeza tem tomado conta de mim, por favor, fiquem comigo. E ele vai, dobra os seus joelhos e diz ao Pai: Pai,
se possível, afasta de mim esse cálice. Pai, se possível, não permita que eu seja crucificado. Pai, se possível, não permita que eu passe por tamanha dor, por tamanha afronta, por tamanho desprezo. Pai, se possível, me livra desse momento difícil. Pai, se possível, eu não quero passar por essa luta, trazendo para os nossos dias, Pai, se possível, não permita que essa doença chegue na minha casa. Pai, se possível, não permita que eu seja demitido do meu trabalho. Pai, se possível, que o dinheiro não falte, que a crise não chegue. Mas Jesus Cristo, ele não fica somente com essas palavras, ele diz: se possível, Pai, passe de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Jesus Cristo entendia que a vontade de Deus estava acima da sua própria vontade. Jesus Cristo entendia que aquilo que Deus tinha planejado era muito maior do que aquele momento de dor, de angústia que o próprio Senhor estava vivendo. Então ele diz: que seja feita a tua vontade. Jesus Cristo, ele sabia que o Pai é bom. Jesus Cristo sabia, porque ele e o Pai eram um, que tudo que Deus faz é bom e é perfeito. Nós entendemos que o Senhor, ele não perdeu o controle diante de nada. Nenhuma notícia ruim abala Deus. Na verdade, Deus continua orquestrando toda a humanidade. Deus continua controlando as galáxias, Deus continua controlando toda notícia que tem percorrido o homem. Isso está no controle de Deus. E será que as nossas orações diante do nosso Pai têm sido como a do próprio Senhor? Deus, se possível, que o Senhor não permita que esse mal chegue até nós, mas que seja feita a tua vontade. Nós precisamos entender que Deus é muito maior do que os nossos sentimentos, que Deus é muito maior, que os planos de Deus são muito maiores, que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos, como diz o profeta Isaías, capítulo 55, verso 8. Deus, ele tem um plano perfeito, e esse plano, ele não vai ser combatido por nenhuma crise, por nenhum problema, por nenhuma angústia, por nenhuma aflição. Deus continua com o seu plano, e aquilo que Deus estabeleceu vai acontecer. Cabe a nós aceitarmos e entendermos que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Muitos de nós já passamos por vários problemas, já passamos por lutas, por dificuldades, e não é raro, depois de nós passarmos por momentos difíceis, com a ajuda de Deus, lá na frente a gente diz: nossa, mas foi bom eu ter passado por isso, foi bom naquela época eu ter sido mandado embora daquele trabalho, daquele emprego, porque o Senhor me trouxe outra coisa, foi bom eu ter me afastado daquela pessoa que eu não queria, porque Deus colocou uma pessoa mais abençoada na minha vida, foi bom eu ter passado por essa doença, foi bom eu ter passado por esse problema, porque foi através dele que os meus olhos se abriram. Hoje eu sou um homem, uma mulher mais amorosa. Foi através dessa dificuldade que o Senhor amoleceu o meu coração. Geralmente nós falamos isso depois de passarmos. Mas quando nós estamos em meio à angústia, em meio à prova, em meio à dor, muitas vezes nós não oramos como Jesus. Dizemos: Senhor, faça aquilo que eu quero. Senhor, por favor, me dá isso. Senhor, por favor, tira isso de mim. Senhor, por favor, faz e faz. E colocamos Deus na parede, dizemos o que Deus tem que fazer. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Senhor é bom e quer salvar a todos. Mas existe um plano perfeito da parte do Senhor, do nosso Deus, que está muito acima das nossas dores, dos nossos achismos, daquilo que nós achamos bom para nós. Jesus Cristo, ele sai desse primeiro momento de oração, conforme diz o Evangelho de Mateus, capítulo 26, e
ele chega até os discípulos e diz: vocês não puderam orar e vigiar nem uma hora comigo? Estou ali orando, estou aflito e vocês nem ficaram comigo. Sabe, queridos, sabe que eu aprendo? Existem momentos de dor e de tristeza que ninguém pode nos ajudar. Existem momentos de aflição onde igreja alguma vai poder nos abraçar. Nós estamos hoje, todos isolados dentro dos nossos lares, e eu particularmente tenho sentido muita falta, do abraço, do beijo dos irmãos, o contato humano. E esse, irmãos, é um momento onde todos nós estamos passando por grandes lutas, que a gente queria estar junto, mas nós estamos aqui sozinhos, estamos com os nossos familiares, e graças a Deus que temos ainda os nossos familiares, os nossos filhos, a nossa esposa. Mas existem momentos de aflição que nós não temos a presença das pessoas. Ninguém pode fazer nada por nós. Existem momentos que um pai não vai poder te ajudar, que o patrão não vai poder te ajudar. Existem momentos na nossa vida que o pastor não vai poder fazer nada por ti. E é um momento onde você vai sozinho, dobra os teus joelhos e você clama a Deus e você começa a entender que Deus não está querendo te matar em meio a esse problema, Deus está querendo te aproximar dele. O Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 43, que nós lemos, verso 43, e apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Eu acho maravilhoso essa passagem. Nesse instante não foi Pedro, nem Tiago, nem João, que era o mais amado, que consolavam Jesus Cristo em meio a essa dor. Um anjo do céu desceu e confortava Jesus Cristo em meio àquela situação difícil que ele estava vivendo. Nós precisamos, irmãos, ter os nossos momentos a sós com Deus. A gente não deve ficar na experiência do pastor, na experiência da esposa, do filho, do pai, na experiência daquele irmão que nós conhecemos. Sabe, aqueles papagaios gospel que só ficam contando a história dos outros e não tem um momento particular, não tem uma história pessoal com Deus. Eu creio que Deus nesse tempo está levando muitas pessoas para o secreto, para que Deus venha se revelar às pessoas. Hoje nosso dia é tão corrido, amanhecemos já com cobrança, vamos dormir cansados, é tanto compromisso profissional, é compromisso na igreja, é compromisso com tantas coisas, e quando não são compromissos, a gente tem compromisso até com lazer, porque eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer isso. Estamos agora nos nossos lares e muitas pessoas estão sem ter o que fazer em meio a essa turbulência. Talvez Deus te afastou de todos para que Ele venha se manifestar a tua vida. Eu creio que muitos de nós irão dar alguns testemunhos daquilo que Deus fez nesse momento a sós, nesse momento onde nós estamos isolados, nesse momento onde os microfones não aparecem mais, onde os púlpitos estão vazios. Hoje, o que precisa ser cheio são os quartos, são os leitos de oração. Jesus Cristo, Ele não fica só nessa segunda passagem de oração, Ele vai para uma terceira. E Ele diz para os discípulos: mais uma vez vocês estão aí dormindo? E Jesus Cristo volta para mais um momento de oração, mais um momento de busca. E o Senhor, Ele ora novamente e disse: Pai, que seja feita a Tua vontade. Que seja feita a Tua vontade. E diz o Evangelho de Mateus capítulo 26, que Jesus Cristo, Ele sai desse terceiro momento fortalecido. Ele inicia esse período de oração angustiado, com tristeza, com angústia. Tristeza até a morte, diz Mateus. E
ele termina esse momento de oração falando para os discípulos: agora vocês podem descansar. Descansar e dormir, porque já chegou o tempo. Estou pegando aqui a passagem para ler aos irmãos no Evangelho de Mateus. E ele diz, no verso 45 de Mateus 26, então chegou junto aos seus discípulos, depois da terceira vez de ter orado, e disse: dormi agora, repousai, eis que é chegada a hora que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Sabe, irmãos, depois desse momento a sós com Deus, Jesus Cristo ele sai fortalecido para ser entregue à mão dos líderes religiosos. Jesus Cristo ele sai fortalecido para ser crucificado. Jesus Cristo ele sai fortalecido e ele diz aos discípulos: dormi agora, repousai. Parece que Jesus Cristo está dizendo assim: agora vocês podem descansar, porque eu me fortaleci. Vocês podem repousar agora, porque eu me recuperei, eu estou bem. O salmista diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu entendo, talvez, que Jesus Cristo está dizendo assim: vocês podem descansar em mim agora, porque já está consumado, eu já estou pronto para ir. Sabe, queridos, nenhum de nós quer passar por momentos difíceis. Aquele que fala que quer passar por provas, eu entendo que não está sendo verdadeiro. Mas a Bíblia é repleta de passagens e até de orientações da parte do Senhor que nós passaríamos por tribulações, por aflições. Os apóstolos passaram por situações muito difíceis. Enquanto Pedro foi liberto da prisão, Tiago foi decapitado. O apóstolo Paulo passou por naufrágios, o apóstolo Paulo passou por açoites, o apóstolo Paulo foi dado como morto. O próprio Senhor Jesus Cristo, passou pela cruz, foi afrontado, foi abandonado. Por que nós, meros pecadores, sermos isentos de dores e dificuldades nessa vida? O que cabe a nós é guardarmos uma palavra no nosso coração, que nós iremos passar por águas, mas elas não vão nos submergir, que nós passaremos pelo fogo, mas ele não vai nos queimar. Nós precisamos entender que o Senhor Jesus Cristo passou por isso, os apóstolos passaram por isso, e nós também passaremos, irmãos. Só que a diferença é que nós venceremos em nome de Jesus. O que precisamos entender é que, para alguns, talvez para os discípulos, a cruz, a morte de Jesus Cristo era o fim. Para Deus era o início de uma nova história, era o início da igreja, era o início da salvação do mundo. Talvez para as irmãs de Lázaro, a doença de Lázaro e a sua morte era o fim, acabou, deu. Não existe mais saída, ele morreu. E Jesus Cristo tinha em seu coração a morte, o início da minha vida em Lázaro. Agora as pessoas que olham para Lázaro não veem mais a vida de Lázaro, mas veem a vida de Jesus Cristo em Lázaro, porque foi Jesus que deu a vida a ele. Nós achamos que muitas vezes as tristezas, as angústias, as dores, os problemas são um fim. Talvez para Deus é o início daquilo que Deus está fazendo em meio às nossas vidas. Eu entendo que tudo isso que está acontecendo não é o fim, mas é o início, uma nova fase daquilo que Deus vai fazer no mundo, daquilo que Deus vai fazer na nossa nação. Talvez muitos de nós vamos sair desse período de quarentena, esse período isolados, esse período onde nós não vemos ninguém. A gente vai sair, tudo que a gente quer agora é estar com as pessoas, é abraçar as pessoas, beijar as pessoas. Antes desse problema, a gente estava muito preocupado com os nossos problemas, em ganhar dinheiro, em conquistar, em adquirir.
E Deus permitiu e está permitindo que tudo isso venha a acontecer, não com A, com B, mas com todos, para que nós venhamos nos lembrar que existe um Deus que está acima de todas as coisas, um Deus que tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Eu queria deixar essa palavra no teu coração e que nós venhamos confiar em Deus, que nós venhamos acreditar e crer verdadeiramente que Ele está conosco, que nós não estamos sozinhos. Aproveite esse tempo, meu querido, aproveite esse período, você que pode, você que tem oportunidade, leia a Bíblia, se aprofunde em oração, leia livros que vão edificar a tua vida. Aproveite esse período para entrar no teu quarto. Quantas vezes você falou, meu Deus, mas se eu tivesse mais tempo eu queria orar mais, mas não posso, eu tenho trabalhado muito, eu tenho muito compromisso na igreja. Irmãos, hoje não tem mais nada, você está em casa. Você não tem compromisso com pessoa alguma, você está no seu lar. Então desligue o teu telefone, desligue a televisão, você que pode, você que não tem nenhum compromisso dentro da sua casa, vá, se aprofunde no Senhor, porque certamente Deus vai se manifestar na tua vida. Deus vai se manifestar através desse problema. Para o mundo isso é o caos, mas para o Senhor talvez não é o caos, é um momento onde o Senhor está libertando o seu povo, está trazendo o seu povo a um novo tempo. Não nos esqueçamos que as pragas no Egito foram enviadas por Deus. Não esqueçamos que as pragas foram enviadas ao Egito a fim de que o povo de Deus fosse liberto. Deus tinha alguns objetivos ao envio dessa praga. Primeiro, que o nome dele fosse glorificado, e o nome do Senhor sempre é glorificado. Mas Deus também enviou as pragas, e foi por intermédio das pragas que o povo foi liberto do Egito. Talvez o Senhor está querendo abrir os nossos olhos e nos libertar de algumas coisas. Nós precisamos ter essa sensibilidade. Em nome de Jesus, receba essa palavra e que Deus te abençoe.